Gente, vamos iniciar aqui. O que acontece? Essa aula é uma aula de legislação de trânsito que fala diretamente sobre infrações de trânsito, tá? Então, assim, geralmente é o que mais cai na prova dos senhores são as aulas referentes à gravidade das infrações, as multas, as pontuações, o que é uma medida administrativa, o que é uma penalidade, o que o órgão pode fazer, o que o agente de autoridade de trânsito pode fazer. Então isso é importante tanto para a prova teórica quanto para o teu dia a dia. Então não adianta, isso é importante, né? É porque algumas pessoas desconhecem a lei. E quanto menos você conhecer a lei, melhor para o Estado. É muito bacana que você, condutor, não saiba, porque o que ele te falar, o que ele impuser, você aceita. Porque você não tem como contradizer nada, você não tem argumento, você não tem conhecimento, tá? Então, olha só, o que acontece? Vamos começar falando de penalidades e medidas administrativas. De acordo com o artigo 256, existem um rol de penalidades. Mas, para eu falar inicialmente da penalidade e da medida administrativa, eu queria que você entendesse o seguinte. O que é uma infração de trânsito? Para você, o que significa infração de trânsito? A infração é um ato nosso, de condutor, de descumprimento de uma regra. Descumprir uma regra está sendo infracionado no trânsito, tá? Então, é o descumprimento de um preceito legal. Infração de trânsito é quando você vai lá e faz o inverso do que deveria ter feito, certo? Agora, presta bem atenção. Todo ato gera uma consequência, certo? Todo ato, em toda a vida, isso é bíblico inclusive. Você faz algo, você vai ter a consequência daquele ato. E para o trânsito é a mesmíssima coisa. Mas eu queria que vocês ficassem atentos a isso. Por quê? Porque é isso que é o divisor de águas na prova. Quando você comete uma infração de trânsito, você tem como castigo, ou seja, punição, duas situações. Você pode ser penalizado e também sofre uma medida administrativa. Qual é a diferença de um para o outro? Medida administrativa é quando o agente de autoridade ou órgão tenta resolver o que está incorreto ou irregular ali no momento da abordagem, naquele momento emergencial. Ponto. Isso é medida administrativa. Vou te dar exemplos, calma, para você entender melhor. Penalidades. O que são penalidades? Penalidades é um processo administrativo elaborado pelo órgão que te autuou. Vamos lá. Vou trazer a lei seca como exemplo, tá? Você foi parado lá no artigo 65 da lei. E aí, o que diz esse artigo 65? Beber e dirigir, você tem uma punição por isso, certo? Então, vamos lá. Qual é a penalidade do camarada que bebe e dirige? O cara que bebe e dirige, como nós vimos mais cedo, a penalidade dele é uma infração gravíssima, aumentada por 10. A multa dele é de R$ 2.934, ou seja, quase R$ 3.000. Ele tem uma multa chamada mandatória, ele fica suspenso automaticamente do direito de dirigir por 1 ano. Então, essas são as penalidades desse camarada. E além disso, desses itens, ainda perde 7 pontos no prontuário dele. Fica suspenso por 1 ano, paga uma multa pecuniária de quase R$ 3.000 e ainda perde 7 pontos no prontuário, ou seja, na CNH. Beleza? Muito bem. Isso foram as isso foram as penalidades. Que para ser formada essas penalidades, o órgão precisa montar um procedimento que a gente chama de processo administrativo. Por isso que demora tanto para os senhores serem citados e intimados de determinado ato, de determinado feito. Cíntia, eu não recebi nenhum documento, ou seja, eu não recebi nenhuma citação, eu não fui informado que eu estava suspenso, eu não sabia que eu estava suspenso. Por que isso acontece? Porque isso é um processo administrativo, isso demora para acontecer. Por isso que chamamos de penalidade. Quem pode aplicar esse processo administrativo é o órgão, somente o órgão. Qual órgão? Cíntia? O DETRAN, a Polícia Rodoviária Federal, o DENIT. Esses órgãos podem aplicar esse processo administrativo.
Por isso que essas penalidades elas demoram. Por isso que a multa para chegar na sua residência, ela leva 30 dias para chegar a primeira notificação. Depois da notificação, mais 30 para chegar a multa em si, para você efetivamente fazer o pagamento. Por quê? Porque foi gerado um processo. Tá ok? A suspensão é a mesma coisa. Inclusive tem pessoas que nunca nem foram citadas. Descobriram numa blitz. Não é assim que funciona? Mas isso foi gerado um processo. Diferente, completamente diferente da medida administrativa. Que a medida administrativa, na lei seca, vou dar um exemplo. Foi abordado pelo agente de trânsito. Pum, foi abordado, parou. Aí o que acontece quando você é abordado? Ele te oferece a realização do exame, ou seja, ele te oferece o etilômetro para você fazer o teste do bafômetro, certo? Então essa é a primeira medida administrativa. Outra, ele recolhe o teu documento de dirigir, ou seja, a Carteira Nacional de Habilitação, caso ele consiga detectar que você realmente está embriagado. Então ele tem essa medida administrativa. E por último, ele retém o veículo até regularizar. Por que ele retém o veículo até regularizar? Porque ele tem que consertar o que está errado. A medida administrativa é quando o agente de autoridade de trânsito resolve o problema na pista de rolamento. Tem como consertar? Tem. O problema é com o carro ou com o condutor? Com o condutor, porque a embriaguez é do homem, do ser humano. Então ele vai te dar um prazo para você chamar uma pessoa habilitada e sóbria. Você entendeu a diferença?